pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Saúde do Corredor Sudeste. Eu sou Ana Velten, sou enfermeira do trabalho, atuo aqui na Ferrovia e comigo também a Luísa Amaral. Ei, pessoal! Dá um oi, aquele oi animado, Hoje Luísa. a gente vai trazer um tema muito importante aqui, uma roda de conversa sobre o Novembro Azul, né? Algo que nós precisamos falar abertamente com os nossos empregados, um cuidado a mais, né, nessa campanha do mês. Isso, e ninguém melhor para falar desse assunto do que o Dr. André, que está aqui conosco. André, por favor, se apresente para o nosso time. Boa tarde, me chamo André Fonseca dos Reis, sou médico urologista há 13 anos e desde então eu tenho atuado aqui no Vale do Aço, né, mais especificamente em Patinga. O câncer de próstata está no meu dia a dia, né, dia a dia de consultas, cirurgias, né, tratamento, prevenção, diagnóstico. Então, é com muito prazer que eu recebi o convite, né, das enfermeiras Luísa e da Ana Velten para a gente bater um papo sobre o Novembro Azul e tirar as dúvidas pertinentes aí do que surgirem. E pessoal, para quem não sabe, Novembro Azul é uma campanha mundialmente difundida. Ela começou lá em 2003, né, Luísa, na Austrália. Isso. E ela foi trazida para o Brasil, né, pessoal, em 2008, né, com o Instituto Lado a Lado pela Vida. Perfeito. E nós trazemos essa campanha todo ano e aqui dentro da Vale é a mesma coisa. Não vai ser diferente, né? Não vai ser diferente. Nós vamos trazer essa campanha para os nossos empregados, né, com quem tem o lugar de fala aqui, que é o nosso médico especialista. E André, eu tenho uma pergunta. Você nota que no seu dia a dia, com o andar e o desenvolvimento dessa campanha, você percebe que realmente ela traz uma influência positiva para o tratamento dos seus pacientes? Bom, sem dúvida, Luísa. Como você bem falou, né, o Novembro Azul surgiu na Austrália, né, em 2003, depois foi difundido aqui no Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que é uma ONG, né, e desde o seu início com a parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, que é a SBU. E o grande objetivo é esse, é conscientizar os homens sobre a importância não apenas do cuidado da saúde da próstata, mas da saúde masculina de forma geral, né? Então a gente percebe sim, principalmente no mês, né, no mês de novembro, um aumento da demanda de consultas, né? Os pacientes que outrora tinham um pouco de resistência à consulta médica com o urologista, a gente percebe uma mudança sim nos últimos anos com essas campanhas que são realizadas. Então, ratificando aqui, então é um mês de conscientização, né, da população masculina sobre cuidados com a saúde de uma forma geral, especialmente com a saúde da próstata. Gente, você sabe o que eu acho mais legal? É que é uma oportunidade não só da gente falar do câncer de próstata, mas trazer o homem para o cuidado integral, Claro, na saúde sim. masculina. Porque a gente tem de forma cultural que o homem ele é um pouco mais desligado à saúde. A mulher, ela desde que ela começa o período ali adolescente do ciclo menstrual, ela já conhece todas as doenças que atingem o feminino, o universo feminino, e a gente não tem isso tanto no masculino. Sim. E aí quando você chama atenção ali para o Novembro Azul, do cuidado do câncer, da prevenção do câncer de próstata, você tem a oportunidade de tratar outras doenças, identificar outras patologias que pode estar cometendo, né? Sem dúvida. Vale só pegar um gancho que você falou, Ana, sobre as mulheres, né, que consultam quando tem a primeira menstruação, a menarca. É muito importante também os filhos, né, imagino os funcionários que têm filhos adolescentes. Sim. É muito importante o adolescente consultar com o urologista também. Existem algumas patologias que podem influenciar negativamente a saúde desse adolescente no futuro, especialmente na questão da fertilidade. Então tem uma doença chamada varicocele, né, que é uma alteração testicular que, se não diagnosticada no tempo certo, pode causar a esterilidade desse adolescente no futuro, entendeu? André, sabe o que foi uma dúvida dos nossos empregados? Antes da gente montar esse podcast, nós elaboramos um formulário em que os empregados, eles entravam e digitavam lá suas dúvidas, as coisas que eles queriam trazer para o podcast, tirar dúvidas. E esse foi um ponto, inclusive, de mais de uma resposta, foram várias respostas do formulário, falando sobre como que o Novembro Azul ele pode atingir principalmente a camada mais jovem ali, não só os homens acima de 45 Pega anos. um gancho perfeito, né? Como que os jovens podem se cuidar também. Claro, com certeza. Além dessa questão do adolescente, né, que seria interessante, a gente sabe que a população jovem é a população que está mais exposta
especialmente as doenças sexualmente transmissíveis, Sim. né? Uhum. E a gente tem percebido, eu acho que é uma geração que está mais corajosa, sabe? Um recrudescimento de algumas doenças que no passado, há 10 anos atrás, elas tinham dado uma acalmada, não estavam aparecendo tanto. Eu gostaria de citar aqui a sífilis, né, que é uma doença sexualmente transmissível, que tem aparecido muito ultimamente. Então, Muito bem assim, lembrado. a questão do jovem, do adulto jovem, né, com 20 e poucos anos, 30, que talvez não tenha que ter essa preocupação com a questão da próstata, mas tem que tomar cuidado em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Botar um pouco de medo no pessoal, né? Existe uma doença sexualmente transmissível que é a hepatite, né? A hepatite B é uma doença que é transmitida pelo sexo também, e tem alguns casos que o paciente pode passar essa doença para a parceira, engravidando, ela pode passar para o feto, né? E o neném já nascer às vezes com problemas no fígado sérios, né? Então é uma coisa muito séria, né? Então assim, é importante. Então eu acho que na população adolescente, adulto jovem, também essa preocupação com a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Agora, André, puxando o gancho aí para a idade, com qual idade o homem deve se preocupar já em começar a fazer a prevenção para o câncer de próstata? Ana e Luísa, em relação à prevenção do câncer de próstata, é uma coisa que tem tido um pouco de controvérsia nos últimos anos, né? Tem um estudo americano que começou a levantar a hipótese de talvez um super tratamento, um super diagnóstico no câncer de próstata. Mas isso não é o que a Sociedade Brasileira de Urologia segue e nem o que a Sociedade Europeia e Americana segue. Na verdade, assim, existem algumas entidades que elas têm alegado ultimamente que o rastreamento do câncer de próstata tem que ser uma decisão compartilhada com o paciente. Porque com o advento de alguns exames, de estudos, hoje a gente sabe que existem alguns cânceres de próstata que eles são indolentes. O que quer dizer isso? São cânceres de baixo potencial maligno, são cânceres que no decorrer da vida do paciente, às vezes ele não vai se tornar clinicamente significante e o paciente não vai vir falecer do câncer. Interessante isso. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente tem que individualizar o rastreamento, né? O que serve para mim, talvez não serve para outra paciente. Mas de forma geral, né, é importante todos os homens de forma geral, a partir de 50 anos, ter uma consulta com o urologista, né? E aqueles que são da raça negra, ou que são obesos, ou que têm uma história familiar de câncer de próstata, né? Especialmente se essa história familiar foi antes dos 60 anos, se o seu pai, se o seu tio, se o seu irmão teve câncer de próstata antes dos 60 anos, isso tem uma significância maior. Então, a partir dos 45, você já tem que começar a procurar o urologista. E não quer dizer que o paciente vai ter que fazer o temido exame de toque. A gente vai chegar nele. Com certeza. Quer dizer que ele vai ter que fazer todo ano, mas muitas perguntas, inclusive. Isso, mas a gente tem que, mas tem que passar. Não, relembrando aqui uma das ideias do Novembro Azul, não só a saúde da próstata, mas a saúde de forma geral. Exato. É um momento que o paciente vai ter a oportunidade da gente solicitar uma revisão laboratorial, ver como é que está a questão da gordura no sangue, do açúcar, dentre outras coisas, né? André, você falou sobre açúcar, me lembrou outras respostas, né, do formulário. Foi muito pedido para a gente falar sobre alimentação. Durante as nossas campanhas mensais que a gente fala aqui, a gente instiga muito a alimentação saudável, a mudança dos hábitos de vida. Está sempre estimulando porque, isso aqui. a gente trabalha com um público relativamente jovem, né? Um público ali da faixa Ativo, trabalhadora. Sim. E muitos perguntaram sobre como que a alimentação ela influencia positivamente, e se ela influencia positivamente na saúde da próstata e na saúde do homem como um todo. A alimentação, aí tem a atividade física, que os hábitos de vida Isso. vai impactar na questão do câncer de próstata. Sem dúvida. A gente sabe que os pacientes obesos, os pacientes que estão fora do peso, né, com IMC elevado, acima de 30, são pacientes que, quando ele tem um câncer de próstata, ele tem um câncer de próstata mais agressivo, uma classificação histológica mais agressiva. São pacientes que têm o prognóstico pior, né? São pacientes que têm mais chance de
mesmo você tratando o câncer, ele tem uma recidiva e tem que instituir outros tipos de tratamento depois. Então, assim, a obesidade já está bem comprovada a relação dela com cânceres de próstata de pior prognóstico, né? Então, a importância então, da alimentação saudável, né? Evitar gordura em excesso, evitar farinhas em excesso, né? Muita massa, e não só para a questão da próstata, mas saúde de uma forma geral, principalmente saúde cardiovascular. Então, assim, é muito interessante que o paciente mantenha o peso adequado, o paciente tenha uma vida mais regrada, né? Evitar excesso de álcool, excesso de álcool, tabagismo de forma nenhuma, né? Exatamente, tabagismo. E atividade física, que é muito importante também, né? Em relação à questão da próstata, existem alguns alimentos que têm alguns benefícios, né? Não são alimentos com nível de significância estatística alta, de comprovação alta, mas que têm relatos que melhoram a saúde da próstata, como tomate, né? Molhos de tomate de forma geral, né? Tem estudos que mostram em situações assim, por exemplo, a Itália, que tem muito consumo de molho de tomate, você tem uma ligeira incidência menor. Aquela dieta mediterrânea, né? Cheia de antioxidantes. Exatamente, azeites, né? E também vitamina E, licopeno, né? Um alimento que é muito relacionado também com a saúde da próstata, o brócolis, né? Tomate, brócolis. Mas assim, de forma geral, é isso, assim, você tem uma preocupação com a sua saúde de uma forma geral. Se você se preocupa com a sua saúde, você vai melhorar a sua aptidão cardíaca, você vai melhorar os seus níveis de colesterol, de triglicerídeos, de açúcar, vai diminuir a obesidade, vai diminuir a chance de você ter um câncer de próstata mais agressivo. Um bem-estar completo. E aqui a gente não está falando nem de rigor, né? A gente tá falando pelo menos um caminho do meio, uma vida equilibrada, uma vida saudável. Sem dúvida, sem dúvida. Nós separamos também alguns mitos, né, que as pessoas têm o costume de dizer ou ainda têm dúvidas, para a gente esclarecer se realmente é mito ou não. Primeiro, Hora da verdade. só homens mais velhos têm câncer de próstata ou jovens também? Então, como a gente já tinha comentado, o câncer de próstata ele tá diretamente ligado à idade, né? Então, a cada década que você vai passando, você vai aumentando a incidência de câncer de próstata. O que a gente vê é o seguinte, que a partir de 60 anos tem uma incidência maior do que a partir de 50. E quanto mais velho o paciente vai ficando, menor a chance dele ter um câncer de próstata agressivo. Então, assim, de uma forma geral, a partir de 50 anos, é bom você se preocupar. Mas tem alguns pacientes, né, que a gente atende no consultório, pacientes que chegam nos 80 anos, ele não teve o câncer de próstata, e ele tem um exame normal, um PSA normal, é um paciente que você não preocupa mais tanto, sabe? Apesar que ele tem uma incidência maior de ter um câncer de próstata, mas de um tipo histológico menos agressivo. Então, dificilmente ele vai falecer disso. Por outro lado, Luísa e Ana, a gente tem visto um aumento da expectativa de vida dos pacientes, né? Sim. Então, eu tenho muitos pacientes hoje com 80 anos, os pacientes estão muito bem, né? Então, assim, todo paciente que você está diante de um paciente que você avaliando a saúde dele de uma forma geral, ele tem uma expectativa de vida de pelo menos uns 10 anos, você deve se preocupar um pouco, sim, né? Mas, sim, a partir quanto mais idoso, maior a chance de ter um câncer de próstata. Porém, quanto mais idoso, a chance de ter um câncer menos agressivo. É esse ponto que eu ia chegar. Sim. Se era verdade que quando o câncer ele acomete uma faixa etária mais jovem, por volta dos 40 anos, ele é mais agressivo, porque foi uma dúvida também, se isso era mito ou se era verdade. Não, geralmente são cânceres mais agressivos. Então, geralmente, os pacientes ali em torno de 45, 50 anos, eu tenho pacientes também, tenho pacientes tratados, né, tenho pacientes que estão curados, mas tenho pacientes também dessa faixa etária entre 45 e 50 anos que necessitam ainda de outros tratamentos, né? Então, são pacientes geralmente que têm uma história familiar, são pacientes às vezes que estão fora do peso, né? São pacientes que você vai ver na história, na história dele, são pacientes que são tabagistas, têm algum vício, entendeu? Tem outras condições atreladas ali. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora, André, me fala sobre os exames, o PSA e o temido toque retal. Me fala mais sobre esses dois exames aí. Claro. Então, o PSA é um exame de sangue, né, que é colhido no sangue, não precisa de jejum para fazer o exame, né?
PSA é uma sigla que significa antígeno prostático específico, é uma substância que só a próstata produz, né? Então, é um exame que a gente faz como rastreamento, né? E o exame do toque é um exame físico, né? Eu costumo dizer o seguinte, o exame do toque retal, na medicina a gente tem uma sequência, né? Quando você está diante do paciente, você tem a anamnese, que é a conversa, você conversa com o paciente, você tenta entender as circunstâncias dele, de sintomas ou não, as circunstâncias prévias de vida dele. Você examina, né? Você afere a pressão, você vê os batimentos cardíacos, você vê como é que está. E o exame do toque faz parte do exame físico, né? Então, assim, e depois que você passa para os exames complementares, né? Então, assim, você tem que ter essa sequência em medicina hoje. Não adianta eu ficar sentado numa cadeira e só ficar pedindo exame, não é assim, né? Então, assim, eu considero o exame do toque muito importante, né? Não só para a gente tentar diagnosticar alguma alteração em relação ao câncer, mas para ver se aquele paciente que tá diante de mim, que está com sintomas urinários, com dificuldade para urinar, se ele tem um crescimento da próstata, porque não quer dizer que você está com algum problema urinário que é problema de câncer, não. A doença mais comum da próstata é a hiperplasia de próstata. Que então, é benigno, né? É isso. Então, basicamente, no exame do toque, a gente consegue sentir a consistência da próstata, não é? Essa parte da mão da gente que chama eminência tenar. Então, a gente consegue tocar, ver se tem algum caroço, alguma coisa. Então, a partir daí, você vai traçar uma estratégia para esse paciente. Então, assim, se eu estou diante de um paciente jovem, que não tem história familiar, né, está com menos de 50 anos, o PSA está ótimo, não precisa fazer o exame do toque se ele não tiver nenhum sintoma, né? Agora, ele tem algum sintoma, ele está com mais de 50 anos, ele tem exame de toque, ele tem história na família, o PSA tem alguma alteração, aí a gente tem que examinar, né? Então, basicamente isso. Hoje em dia, há alguns anos, né, a gente também tem usado muito exames de imagem. Hoje em dia, existe a ressonância de próstata. Eu ia te perguntar sobre ela. Isso, que é um exame muito importante que a gente tem no nosso arsenal, mas não é um exame de triagem, não é um exame de screening, né? Imagina, você pedir ressonância para todo mundo, o custo é alto. O custo é alto. Agora a dúvida, todo PSA aumentado significa câncer de próstata? Não, de forma nenhuma, Ana. O PSA aumentado... Que vem essa dúvida, né? Com certeza. O PSA aumentado ele pode estar relacionado a uma hiperplasia da próstata, né? Crescimento benigno da próstata e alguma infecção prostática, as prostatites. Então, o urologista vai saber diferenciar isso aí. O uro vai fazer essa triagem. Claro. Perfeito. E o tão temido exame de toque, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque ele também vai fazer a triagem de algumas outras doenças, né? Você citou a hiperplasia prostática, que é um problema benigno. Sem dúvida. E tantos outros, né? A gente se Claro. preocupa tanto com o câncer de próstata propriamente Com dito certeza. aí, mas a gente esquece que existem outros problemas, né? Que Sem podem dúvida. afetar ali a saúde do homem, Sem a dúvida. autonomia. E outro mito que a gente queria trazer aqui pra gente esclarecer, se o câncer de próstata, ele não é prevenível e ele é sempre agressivo e fatal. Não, ótimo. É uma excelente pergunta. Eu tinha até comentado um pouco antes sobre isso aqui, sobre os cânceres indolentes, né? Que não são agressivos. O câncer de próstata, sim, ele é prevenível a partir do momento que, eu costumo dizer que algumas doenças, elas são decorrentes do seu genótipo com o fenótipo, né? O genótipo é o que você carrega de herança familiar. E o fenótipo é a exposição que você tem ao meio ambiente. Então, assim, se você já tem um genótipo desfavorável, se você tem um histórico na sua família de câncer de próstata, mas se você leva uma vida bem regrada, sem excesso, sem vícios, mantendo o peso ideal, você pode, às vezes, desviar dessa tendência sua e não ter um problema. Diferente se você já tem uma tendência e tem uma vida... E contribui para isso, né? Então, assim, sim, acho que ele é prevenível a partir desse momento, né? Agora, em relação ao outro ponto, se todos os cânceres de próstata são agressivos, não são, né? Hoje em dia, o câncer de próstata, ele tem classificações, né? São classificações histológicas, que o médico anatomopatologista que dá essas classificações para a gente, né? Então, tem câncer de próstata menos agressivos e mais agressivos, né? Tanto é que eu também tenho muitos pacientes nessa modalidade de tratamento. Quando o câncer de próstata ele é classificado como menos agressivo e você tem alguns outros parâmetros, como o PSA não tão alto,
o exame do toque mais favorável, uma ressonância que mostra que é uma doença pequena, e você está diante de um paciente mais idoso, que tem outras comorbidades, né? Que tem outras comorbidades essas que podem favorecer para uma morte mais precoce, você não precisa tratar o câncer de próstata, você pode colocar esse paciente em vigilância ativa, você vai acompanhar, né? Porque estudos mostram que no decorrer do acompanhamento desses pacientes, esse câncer de próstata ele não se tornou clinicamente significante, ele não deu metástase, o paciente não evoluiu a óbito por causa desse câncer, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma modalidade de tratamento que chama vigilância ativa, né? Que está indicado para pacientes, eu diria ali, acima dos 65, 70 anos, com uma classificação histológica favorável, né? E com alguns parâmetros, esses, como eu disse, do exame físico, do toque, do PSA e da ressonância, que nos deixam seguros para indicar isso para o paciente. É claro que é um paciente que tem que continuar acompanhando, para quando a gente vê qualquer mudança ali, a gente institui o tratamento, né? Eu tenho um paciente agora recente, que eu operei ele tem 2 semanas, que ele ficou 5 anos em acompanhamento, né? Qual que é o interessante disso? O interessante disso é o seguinte, porque querendo ou não, em alguns casos, o câncer de próstata, como muitas outras cirurgias, para muitas outras coisas, ele pode ter algumas sequelas, né? Então, assim, ele pode interferir um pouco na questão erétil do paciente, tem alguns pacientes que evoluem com uma certa incontinência urinária. Então, se você, como eu disse, bem embasado, bem seguro de que você pode acompanhar esse paciente mais tempo, você pode, se esse paciente, infelizmente, ele vai cair naquele N, naquela porcentagem de pacientes que vão ter alguma sequela, você pode jogar isso para frente, entendeu? Porque, querendo ou não, em alguns casos, o câncer de próstata, como muitas outras cirurgias, para muitas outras coisas, ele pode ter algumas sequelas, né? Então, assim, ele pode interferir um pouco na questão erétil do paciente, tem alguns pacientes que evoluem com uma certa incontinência urinária. Então, se você, como eu disse, bem embasado, bem seguro de que você pode acompanhar esse paciente mais tempo, você pode, se esse paciente, infelizmente, ele vai cair naquele N, naquela porcentagem de pacientes que vão ter alguma sequela, você pode jogar isso para frente, entendeu? O paciente pode ficar aí 5 anos, às vezes, sem ter uma sequela que ele teria se ele operasse. E por falar em função erétil, né, é um medo, acho que grande parte dos homens é a questão da impotência relacionada ao câncer de próstata. Sim. Desmistifica isso pra gente, traz um pouco desse assunto. Porque tudo que você falou, né, sobre incontinência urinária, sobre disfunção erétil, são problemas tratáveis, né? Sim, com certeza. Mas é um medo dos homens sim, grande. É um tabu, né? É um tabu, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. A Luísa falou muito bem, né? Eu costumo dizer que tudo tem recurso, né? Assim, então, em relação à disfunção erétil, o que acontece? Os nervos, o feixe, que a gente fala, o feixe vasculo-nervoso, que é responsável pela ereção, ele passa bem rente à próstata, né? Então, assim, tá aí a importância de você, às vezes, estar diagnosticando precocemente. Quando você está diante de um paciente com câncer de próstata, que pelo exame do PSA, estou enfatizando isso aqui, pelo exame do PSA, do toque, da ressonância, você consegue ver que é uma doença localizada, mas às vezes ele tem uma classificação que não é favorável, histológica, para você acompanhar, ou então às vezes um paciente que é mais novo, que é mais complicado você acompanhar, e essa doença está bem localizada, você consegue fazer uma cirurgia que a gente fala de preservadora desse feixe. Então, são pacientes que vão ter a sua função erétil mantida. Por outro lado, quando é uma doença de volume maior, você às vezes não pode entrar com a cirurgia com esse objetivo tão maior, né, de preservação, que às vezes você pode incorrer em deixar uma doença para trás, vamos dizer assim. Você deixa o paciente potente, mas você não deixa o paciente curado, entendeu? Né? Mas hoje em dia, com a evolução também, isso que a gente já consegue oferecer para os pacientes, a gente não tem aqui ainda, mas eu acompanho alguns pacientes meus que vão fazer em Belo Horizonte. Hoje em dia tem a cirurgia robótica da próstata, né? A cirurgia robótica, ela está bem confirmado uma melhor facilidade em você preservar os nervos da ereção, né? Em relação ao controle do câncer e na questão da continência urinária,
eu digo que ela é equiparável à cirurgia convencional, né? Mas em relação à questão da preservação dos nervos, como você tem uma magnificação de imagem, você tem algumas manobras das pinças do robô que te facilitam essa preservação, ela é melhor. Então, assim, hoje em dia, um paciente mais jovem, que tem uma função erétil ainda importante, que a esposa é jovem, a tendência é você indicar uma cirurgia robótica para ele, entendeu? Perfeito. Muitos homens acham que a doença ela não está próxima, não vai acontecer com ele. Sim. Traz pra gente um pouco do panorama do que está acontecendo, de número de novos casos Sim. nível Brasil, Sim, se você sim. tiver dados de Minas. Sim, sim. Olha, a gente estima-se, né, que nesse ano aproximadamente 70 mil casos novos, né? Sempre, nos últimos anos sempre girou em torno de 60, 65. Esse ano eu estava me preparando para ver alguns dados atuais, o INCA lançou em torno de 70 mil novos casos, então eu vi que até teve um aumento, né? Eu percebo assim, na minha prática clínica diária, que a gente tem diagnosticado mais, sabe? E eu tenho pego também pacientes mais jovens, né? Como eu disse, mas a grande maioria desses pacientes mais jovens tem algum gatilhozinho, você vê, tem uma história familiar, às vezes o paciente tem algum vício, né? Às vezes o paciente está um pouquinho de sobrepeso, né? Então, assim, é o câncer que mais mata os homens, né? Ele não é o mais letal, né? Mas é o que mais mata. Mas é o que mais mata em números absolutos, né? Primeiro é o câncer de pele, se eu não me engano. Isso. Em números de diagnóstico, câncer de pele, né? Mas não melanoma, né? E a gente trouxe essa discussão também agora no Outubro Rosa, né? Na campanha Sim. anterior. Da mama. Isso, e a gente traz aqui esse alerta também no Novembro Azul, que apesar de ele não ser o mais letal, olha a importância disso, ele é o que mais mata, né? Porque tem toda uma construção cultural, tem um tabu em torno disso, né? Sim, e foi até bom você falar que já tem relação de câncer de mama com próstata, né? Então, se você tem uma irmã com câncer de mama mais jovem, né, diagnóstico mais jovem, você tem uma chance maior de ter câncer de próstata também. Então o olhar não é só sobre o pai, sobre o Não, família de uma forma geral. Geralmente é uma pergunta mais atual, que a gente tem colocado mais atualmente na nossa prática. Interessante, porque que o já olhar tem é estudos, sempre sobre o... já tem estudos que mostram que se você tem irmã com história de câncer de próstata, você pode ter uma mutação genética que te leva a ter mais chance de ter câncer de próstata. Apesar de ser órgãos completamente diferentes, né? Nossa, muito interessante isso. Agora, se a gente pensar assim, em quantificar, não quantificar, mas falar potencializar, se eu tenho um histórico familiar, aumenta em quantas vezes? A gente tem isso? Chance? É difícil porque assim, são vários vieses, né? Assim, quando é difícil às vezes você equiparar uns grupos de controle em estudos para você poder comparar isso, né? Mas assim, teoricamente, eu não tenho um número para te falar, assim, tipo, aumenta duas vezes. Mas é um aumento, né? É um alerta, claro. Fica no radar ali, Sem né? dúvida. Não, perfeito. E você falou desses números, né? É um número até assustador. Eu estava vendo as estatísticas do ano passado, que o INCA liberou, foram aproximadamente 40 mortes por dia aqui no Brasil, né? Relacionados ao câncer de próstata, né? É um número assustador. Sim. Mas na sua prática, como que você traz pra gente um pouco das histórias de sucesso, né? A gente falou um pouco para amedrontar aqui do cuidado com relação ao câncer de próstata, mas é um câncer que tem cura, tem tratamento, né? Ah, não, sem dúvida, Luiz, assim, é muito gratificante, né, pra gente, como médico, como cirurgião que atua na área da oncologia, você diagnosticar, você ter a dúvida, você ir atrás, confirmar, operar o paciente, e esse paciente vir curado, sabe? Com o PSA zerado, com uma biópsia favorável, né? A biópsia que eu falo é quando você tira a próstata, ela é toda analisada, né? Então isso é muito gratificante, sim. E você vê também pacientes que passam por isso com muita tranquilidade, sem sequelas, e voltam a ter uma vida normal, né? Isso é o normal, é o dia a dia. É claro que tem um ou outro paciente que tem uma doença mais grave, que às vezes você tem que, né, fazer uma cirurgia um pouquinho mais oncológica, que a gente fala. São pacientes que às vezes vão ter um pouquinho mais de disfunção erétil, são pacientes que às vezes vão perder um pouquinho mais de xixi durante o tempo, né? Mas, como eu disse, tudo tem recurso, sabe? Agora, por outro lado, é
muito triste o paciente que está com câncer de próstata já com metástase, né? O paciente sofre muito, assim. André, e é verdade a relação, quando você descobre o câncer, inicialmente, existe essa relação do percentual de chance de cura aumentar? Claro, sem dúvida. Uma doença que está localizada, você fazendo a extirpação da glândula, tirando a próstata, o paciente, é claro que ele tem que continuar o acompanhamento, assim, mas o paciente fica curado mesmo. Diferentemente daquele paciente que às vezes o tumor já está um pouquinho avançado localmente, às vezes ele vem com uma biópsia mostrando que o tumor chegou na cápsula da próstata, como se fosse eu costumo dizer, como se fosse uma laranja, né? O ideal é que você opere, que mostra que o tumor está ali em alguns gomos da laranja e que a casca da laranja esteja íntegra, né? Esse paciente, a cirurgia vai resolver sozinho. Agora, por outro lado, o paciente que às vezes que já começou a passar um pouquinho da hora, esse tumor está pegando entre aspas, a casca da laranja, é um paciente que às vezes vai ter que fazer um outro tratamento, fazer uma radioterapia após a cirurgia, às vezes vai ter que fazer um tratamento medicamentoso. Isso acaba que vai somando sequela no paciente, vai contribuindo para o paciente ter algum efeito colateral do tratamento, né? E pior, os pacientes quando você já se apresenta para a gente com uma metástase, né? O câncer de próstata, o principal sítio de metástase é o osso, né? São os ossos, né? Ossos longos, bacia, coluna. E os pacientes realmente sofrem, tem muita dor, né? Então, e os cânceres mais agressivos, é impressionante, assim, o paciente, num ano, assim, ele, por exemplo, 2022, ele consultou, tá tudo ok, ele volta depois de um ano, a coisa já mudou completamente, aí você vai ver a biópsia, é um tipo histológico mais agressivo, né? Uma classificação que a gente chama de Gleason. É muito individualizado. É muito individualizado, então é isso aí. É por isso que eu falo, assim, o rastreamento, a indicação é cada vez mais individualizada, né? Então, assim... Gente, eu não consigo parar de pensar que a gente tem que trabalhar muito na cultura mesmo, de trazer esses homens para o cuidado ali da rotina, no dia a dia, né? Afinal de contas, temos os super-homens ali, mas até o super-homem tem ali a sua fragilidade, que é a Kryptonita e o Lex Luthor. E a gente... Então a gente precisa... Sem dúvida. E a gente fala que a gente precisa... é o protagonista da nossa saúde, né? A gente tem que... E a importância de vocês, mulheres, né? As cônjuges, né? As esposas, namoradas, enfim, de incentivar, né? O homem a consultar. Até porque isso afeta toda a família, claro, né? Não é um indivíduo isolado. Ali é um filho, um irmão, é um esposo, é um pai. E não é fácil, aí afeta todo mundo. Receber o diagnóstico de câncer não é fácil. Não é fácil. Luiz, ainda temos mais mitos e verdades? Não, aqui a gente já terminou os nossos mitos e verdades. André, muito obrigada aqui pelo esclarecimento. Obrigada. Eu acho que foi muito enriquecedor esse momento. Obrigada pela disposição. Claro, esclareceu muitos pontos pra gente. Eu tenho certeza que os empregados o pessoal da Vale vai gostar muito aqui do conteúdo que a gente trouxe essa tarde. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição aí para sempre que precisarem, né? Então, a mensagem que eu deixo é isso, assim, cuidar da saúde, né, de uma forma global. E especialmente você a partir dos 45, se tem uma história familiar, né, se você está fora do peso, se você é da raça negra, você tem um pouco mais de chance de ter do que o resto da população masculina. Então procurar um urologista, né? Não necessariamente você vai ter que ir todo ano, em alguns casos sim. Então, e se você não entra nesse subtipo a partir de 50 anos. E o seu médico vai saber dizer quando você tem que voltar. Eu tenho muitos pacientes que eu falo, olha, daqui 2 anos você volta, não precisa vir todo ano, sabe? Então, assim, eu acho que é importante mesmo a gente cuidar da nossa saúde, a gente ter qualidade de vida também, né? Com certeza. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Nada.